Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de podcast Aula sobre História Contemporânea. Hoje nós vamos analisar o fundo do pioneirismo e também as contradições da emancipação feminina no início da União Soviética. Para guiar a nossa conversa, nós estamos usando como base uma excelente pesquisa acadêmica brasileira, a dissertação da Daniele Jardim da Silva, defendida na UFF, que joga luz sobre o pensamento e a atuação de uma figura fascinante, que foi Alexandra Kollontai. Eu confesso que esse período pós-revolução de 1917 na Rússia sempre me impressiona muito pelo nível de vanguarda, enquanto a maior parte do mundo ocidental ainda engateava no debate básico sobre o naufrágio e o voto feminino. As mulheres soviéticas conquistaram direitos que pareciam saídos diretamente no futuro, revolucionando não só as leis, mas a própria forma de enxergar o papel da mulher na sociedade. Um fato que podemos destacar, onde a família e o amor, como a gente entende como esses avanços se transformaram em políticas públicas e quais foram os conceitos teóricos por trás dessa virada histórica. Eu passo a palavra para o João Éder, que vai destrinchar a estrutura dessa primeira fase da Revolução. João Obrigado, Éder, Luiz. como Olá é a que essa todos. vanguarda se Esse ponto de desempenhou na partida que o prática e na Luiz trouxe é teoria excelente de para entendermos Kollontai? o que a pesquisa da Daniele Silva chama de os avanços inéditos. Adotando o método do materialismo histórico, a autora nos mostra que os revolucionários russos não viam a opressão da mulher como algo puramente cultural ou moral, mas sim como fruto das condições econômicas e da cultura de classe. A lógica era direta. Se você transformar a base econômica da sociedade, você precisa transformar radicalmente a condição da mulher. E a grande articulação prática disso veio através do Zenotil, o Departamento de Mulheres do Partido Bolchevique, liderado por Kolotai. Na prática, isso gerou uma avalanche de direitos que o mundo nunca tinha visto juntos. Igualdade jurídica total, direito ao voto, igualdade salarial obrigatória e o divórcio unilateral. Bastava um dos cônjuges querer para o casamento acabar. O ápice foi em 1920, quando a URSS se tornou o primeiro país do mundo a legalizar o aborto, tratando o tema estritamente como saúde pública. Além disso, a dissertação explora muito bem a dimensão subjetiva que Kolotai defendia, a nova mulher e o amor camaradagem. Kolotai argumenta que a revolução econômica era apenas metade do caminho, a outra metade exigia uma revolução dos costumes. A nova mulher seria independente, inserida na produção e autossuficiente emocionalmente, não se defendendo mais pelo casamento ou pela maternidade. Consequentemente, o amor romântico burguês, visto como uma relação de posse e independência financeira, deveria ser substituído pelo amor camaradagem, uma união totalmente livre, baseada na igualdade, no respeito mútuo e na solidariedade do companheiro de luta. No entanto, como veremos a seguir, esse projeto tão avançado encontrou barreiras materiais e culturais profundas na realidade russa. No bloco anterior, o João Ed desempenhou esse cenário de vanguarda e os avanços profundos que a Revolução Soviética e Alexandra Kollontai trouxeram para o debate da emancipação feminina. Mas o título da dissertação da Daniele Silva deixa claro que existem avanços, mas também existem limites. E a grande verdade é que a história não é uma linha reta de progressos contínuos. Esse projeto lindíssimo no papel acabou batendo de frente com barreiras econômicas severas e com forte recuo político conservador,
que mudou os rumos daquela história. Para a gente encerrar a nossa aula e entender onde esse projeto encontrou o seu teto e qual a grande lição que fica para os dias de hoje, eu chamo João Éder de volta. João Éder, como foi esse sonho da emancipação plena acabou esbarrando na dura realidade material e política da época? Entender os limites. A teoria de Kolotai era brilhante, mas a realidade material da Rússia pós 1917 era devastadora. O país enfrentou uma guerra civil sangrenta até 1921. Estava isolada internacionalmente e mergulhada na miséria. O plano original de Kolotai dependia da socialização do trabalho doméstico, ou seja, transferir o peso de cozinhar, lavar e cuidar dos filhos para o Estado, criando creches, lavanderia e restaurantes públicos. Mas sem dinheiro e sem infraestrutura, o Estado não deu conta. Sabe o que foi que aconteceu? Essas tarefas públicas ficaram precárias e o trabalho doméstico desabou de volta nos ombros das próprias mulheres, que passaram a sofrer com dupla jornada exaustiva. Para piorar, a resistência cultural do patriarcado no campo era gigantesca. E a partir dos anos de 1930, o governo de Stalin houve um retrocesso conservador institucionalizado. O Zenotil, o Departamento de Mulheres, foi extinto em 1930, sob a desculpa de que o problema já estava resolvido, e o aborto foi novamente criminalizado em 1936, para estimular a família tradicional como uma fábrica de trabalhadores para o Estado. A grande lição que a dissertação nos deixa na conclusão é que a libertação das mulheres não é um subproduto automático de uma revolução econômica. Ela exige luta ideológica contínua contra o patriarcado. Sem base material sólida e sem prioridade política, os direitos das mulheres podem ser revogados pelo próprio Estado. É um legado pioneiro que provou a ligação entre capitalismo e opressão, mas o que também nos liga um sinal de alerta para o feminismo contemporâneo. Com certeza, João Éder. Uma aula fantástica. Os dados da dissertação de Daniele Jardim da Silva estão na descrição do episódio. Até a próxima aula e meu muito obrigado.